Eu acho que meu anel de noivado tá matando pessoas. Eu nunca pensei que escreveria isso, mas sinto que preciso contar a alguém o que aconteceu. Jack e eu estávamos juntos havia 3 anos quando começamos a falar sobre noivado. Nós dois amávamos antiguidades, sabe, objetos com passado, com histórias embutidas neles. Todo fim de semana saíamos juntos em busca de tesouros esquecidos em antiquários e liquidações de espólio. Foi assim que encontramos a aliança, o anel perfeito. Pelo menos foi o que pareceu na hora. Ele estava em uma vitrine trancada na loja da Madame Eloise, no centro. Uma safira azul profunda incrustada em uma aliança de ouro trabalhado com filigrana delicada. Art déco. Único. Perfeito. Eu soube na hora. Jake, sempre o romântico, insistiu em comprá-lo ali mesmo. Me expulsou da loja, prometendo fazer algo especial. 2 semanas depois, numa noite morna, ele me levou até nosso banco favorito no parque, debaixo do salgueiro que a gente amava. Se ajoelhou, os olhos brilhando de empolgação, e abriu uma caixinha de veludo. Eu já sabia o que havia ali antes mesmo de ele abrir, mas quando meus olhos finalmente se fixaram no anel, meu coração travou e pareceu que eu esquecia tudo o que sabia. Minha mente ficou em branco. De onde você tirou isso? Perguntei, os dedos pairando sobre a aliança de ouro. Jake sorriu. Ah, você sabe de onde. E eu sabia mesmo, claro. Meu cérebro só virou mingau por um instante, eu acho. Era o anel da loja da Madame Eloise, mas por dentro da aliança, algo novo brilhava sob a luz do poste. Tinha algo gravado. LM e JC. Passei o polegar sobre as iniciais. Lucy M e Jake C. Jake deu de ombros. Já estava aí. Acho que é o destino, né? O ar noturno pareceu se comprimir ao nosso redor. Algo frio se enrolou no meu estômago. Quais são as chances? Eu sussurrei. Eu não sou estatístico. Jake riu. Mas acho que era para ser. Bebemos champanhe sob o salgueiro e adormeci naquela noite com um anel no dedo, me sentindo a mulher mais sortuda do mundo. Então, os pesadelos começaram. Sonhei com uma noiva numa igreja manchada de sangue, chorando atrás do véu. Quando ela se virou para mim, o rosto estava machucado, coberto de lágrimas. Acordei arfando por ar, sentindo como se meu peito fosse explodir. Pesadelo? Jake murmurou, me puxando para perto. É só ansiedade. Eu menti, olhando de relance para a safira que brilhava no escuro. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Muito. A minha vizinha acenou quando fui pegar a correspondência. A safira refletiu o sol, piscando o azul por um segundo. 5 minutos depois, os freios dela falharam enquanto ela saía de ré da garagem. O carro dela bateu de frente com um caminhão de entregas. Eu vi os paramédicos puxarem o corpo esmagado dela dos destroços. Eu tentei me convencer de que era uma coincidência horrível, uma em 1 bilhão talvez, mas depois meu chefe caiu morto durante uma reunião naquela tarde, segundos depois de elogiar o meu anel. Um aneurisma, disseram. Vi os olhos dele fixos na safira antes de o sangue escorrer pelos ouvidos. Lá no fundo, eu sabia que o anel que eu tanto amava estava amaldiçoado. Eu tinha virado um presságio ambulante de morte. Voltando para casa naquela noite, ainda em choque, vi um homem me olhar, subir até a mureta do meu prédio e pular, sem hesitar. O baque do corpo dele batendo no chão vai me assombrar para sempre. Os olhos mortos dele encontraram os meus no meio da multidão. Apertei a mão contra o peito e a safira parecia quente demais contra a pele. Quando olhei para baixo, notei uma leve marca de queimadura na pele. Por volta da meia-noite, decidi tirar o anel. Mas meu dedo tinha inchado. A aliança não saía de jeito nenhum. Nenhuma quantidade de sabão, gelo ou óleo funcionava. Os dias passaram e as mortes continuaram. Um garçom tocou a minha mão ao me devolver o troco. Minutos depois, engasgou com um bolinho e morreu, enquanto eu ainda esperava o meu café gelado. Uma senhora idosa que elogiou meu anel no mercado foi esmagada por prateleiras que desabaram instantes depois.
Num jantar com amigos, mantive a mão esquerda escondida debaixo da mesa, mas a Melissa insistiu em ver o anel. No momento em que a safira refletiu a luz, um garçom, carregando uma sobremesa flambada, tropeçou. O álcool de alto teor pegou fogo nas mesas próximas, incendiando tudo. O restaurante inteiro virou um inferno. No meio do caos, vi o cabelo da Melissa pegar fogo, os gritos dela sendo engolidos pelas chamas. Só Jake e eu saímos ilesos. Depois de 8 mortes em uma semana, eu estava desesperada. Passei a esconder a mão esquerda sempre que saía, enfiando no bolso da calça ou do casaco. Também comecei a pesquisar o anel na internet. Era uma peça tão luxuosa e única que fiquei curiosa sobre sua história. Não demorou para encontrar os donos originais, Lydia M. e James C. L, M e J. C. As mesmas iniciais que as nossas. O artigo de jornal de 1952 era curto, mas perturbador. Noiva é encontrada morta na noite de núpcias. A foto mostrava Lydia usando o meu anel. E ela era igualzinha à mulher dos meus sonhos. Outra coisa me incomodava. Jake tinha mudado. Os olhos castanhos quentes dele agora pareciam opacos, estranhos. Às vezes eu o pegava encarando o anel com uma expressão que eu não reconhecia. Possessivo, faminto. Quando eu mencionava as mortes, ele só dava de ombros, dizendo que eram coincidências. Quando sugeri pesquisarmos juntos a origem do anel, ele mudava de assunto. Então comecei a pesquisar sozinha. Fui a bibliotecas, arquivos históricos da cidade, encontrei mais artigos sobre Lydia e James. Eles eram namorados de escola. James deu a safira a Lydia como símbolo do amor eterno. Era uma joia de família passada de geração em geração. Mas na noite do casamento, algo deu terrivelmente errado. A polícia encontrou o corpo de Lydia na suíte da lua de mel, estrangulada. James tinha desaparecido. Por semanas, os jornais especularam. Teria matado a noiva e fugido. Teriam sido vítimas de um assalto. 6 meses depois, o corpo de James apareceu numa margem de rio, a 50 quilômetros de onde seu carro foi encontrado abandonado. A morte foi declarada como suicídio. Nas minhas buscas, encontrei uma senhora que dizia ser prima de Lydia. Ela morava num asilo nos arredores da cidade. Quando a visitei, ela reconheceu o anel na hora. "Você precisa se livrar disso", ela sussurrou, sua mão enrugada apertando a minha. Foi amaldiçoado pela bisavó de James. Uma mulher rejeitada. Queria vingança contra a família que a expulsou. Então lançou uma maldição no anel. Ele traz morte a quem o vê, menos para quem o usa, e para o amado dessa pessoa. Ela se inclinou mais perto. "Mas tem um preço por essa proteção." Que preço?" perguntei. "Acho que são suas almas", ela disse. Eu não posso afirmar com certeza. Só sei que James não era mais o mesmo depois de dar o anel a Lydia. Os dois mudaram com o tempo. Na noite em que ele a matou, os olhos dele estavam diferentes. Eu vi com os meus próprios olhos, vazios, como se você estivesse olhando por uma janela, como os olhos do Jake agora. A senhora me explicou como remover o anel. Tinha que ser feito numa lua nova. Eu precisava preparar uma mistura, ervas, óleos e outras coisas que é melhor nem citar aqui. O processo seria doloroso, mas era o único caminho. Na lua nova seguinte, preparei tudo como ela mandou. Jake me observava com aqueles olhos vítreos, estranhos, enquanto eu mergulhava a mão na mistura. A dor foi insuportável. Minha pele formigava, cheia de bolhas, mas funcionou. O anel afrouxou. Com um último puxão desesperado, arranquei o anel. O meu dedo veio junto, cortado limpo até a articulação. O sangue jorrou da ferida, mas tudo o que senti foi alívio ao ver a safira brilhar de raiva. Jake se lançou para cima do anel, mas eu fui mais rápida. Joguei dentro de um saco de pano e amarrei com linha vermelha. 7 voltas, exatamente como me instruíram. Fomos até a Ponte Velha, na saída da cidade. O saco parecia ficar mais pesado a cada quilômetro, e eu jurava ouvir arranhões vindo de dentro.
No centro da ponte, parados no escuro, olhamos a água preta lá embaixo. Nenhuma lua refletida na superfície. Tem certeza? Jake perguntou com a voz dele. Finalmente a voz dele de novo. Eu assenti, apertando a mão enfaixada. Isso precisa acabar. Ele segurou o saco sobre o parapeito. Por um instante, parecia que ele não conseguia soltar, como se o pano estivesse grudado na mão dele. Então, com esforço visível, Jake abriu os dedos. O splash foi pequeno, as ondulações sumiram rápido. Já se passaram 3 semanas. Nenhum acidente, nenhuma morte. Jake voltou a ser ele mesmo. Embora lembre de tudo. Nós dois lembramos. Sempre que passamos de carro por aquela ponte, ficamos em silêncio, olhando a água escura abaixo. Às vezes eu sonho com o fundo do rio, com a lama cobrindo devagar o saco de pano, com a água fluindo eternamente sobre coisas escondidas. Nos sonhos, vejo peixes se aproximando do saco e fugindo de repente. O anel está lá, esperando. Será que está contido mesmo? Ou só esperando a hora certa? Quando acordo desses sonhos, meu dedo ausente pulsa com uma dor fantasma e me pergunto se, em algum lugar na escuridão do rio, uma safira pulsa em resposta.